Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e como a Petrobras poderia ser uma das maiores oportunidades da Bolsa Brasileira, tanto para quem está querendo multiplicar o seu capital no longo prazo e também para receber excelentes dividendos, já que a empresa neste ano tem o potencial de pagar mais de R$ 3 por ação em dividendos e ainda fazer com que mais de 70% do seu capital seja reavido apenas com dividendos. Fora um fator que pode fazer a Petrobras dar um crescimento extremamente explosivo. Então, se vocês querem saber sobre tudo isso, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Fora que também vou comentar um pouco das perspectivas da minha carteira de ações, tanto com Petrobras, e como que eu poderia ir atingir o primeiro milhão até 2030. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal, tá? Perceba que eu tenho aí 8,9% do meu capital aplicado nas ações da Petrobras. Eu também possuo outras ações aqui na carteira, mas até que ela tem tomado aqui uma proporção até que interessante, já que eu era uma pessoa que falava que nunca iria investir em ações cíclicas, mas não tem jeito, Petrobras nesse preço e Vale nesse preço, eu tive que dar uma beliscada, tá? Quando a gente fala aqui da Petrobras, o pessoal tá super, hiper, mega acostumado a falar sobre política, acostumado a falar sobre governo de direita e esquerda, e se esquece do principal, que é focar no produto da empresa, de como ela ganha dinheiro, tá? E a Petrobras, ela é muito famosa porque ela é líder na parte de petróleo. O petróleo é o carro-chefe aqui na empresa e representa mais de 60% de toda a receita, considerando a gasolina e o diesel, que são os derivados, né, por parte do petróleo. É por isso que quando a gente foca em Petrobras, a gente tem que ficar vidrado no preço da commodity. Não é à toa que as ações estão destoando, estão caindo aqui fortemente, tá? Perceba que só no último mês as ações caíram 5,17%, saindo dos 31 para os 29 reais. E veio a ficar abaixo do valor patrimonial. E sabe por que isso aqui está acontecendo? Justamente por conta de que o preço do barril do petróleo está desabando. Olha aqui, ó, estamos com o preço de barril de $60 o barril. Então perceba que as mínimas, tá? Essa mínima foi observada ali no ano de 2021, antes daquele grande ciclo de alta de commodities que a gente teve. A Petrobras acabou se apreciando e pagando grandes dividendos. O ponto positivo, pessoal, é que mesmo com o barril de petróleo depreciado, a Petrobras, né, ela tem reportado resultados bilionários, acima ali de 50 bilhões de EBITDA por trimestre, fora que o custo médio de extração aqui da empresa é baixo, né? Ou seja, para a empresa ter prejuízo, eu sempre gosto de reforçar isso aqui para vocês, o preço do barril precisaria vir abaixo dos $28 o barril. Isso aqui é tecnicamente impossível de acontecer. Por quê? Porque isso acaba inviabilizando a produção no mundo todo. Então o mercado não é tão bobo, ele não vai deixar o preço do barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção global no mundo inteiro, tá? Por isso que quando a Petrobras já atingiu esses níveis no barril de petróleo, perceba que a gente teve valorizações precedentes bem expressivas, tá? E quem se aproveitou desses fundos acabou ganhando bastante dinheiro, porque é uma oportunidade, né? Você comprar ações de uma empresa cíclica que está em queda, principalmente a Petrobras, que já se consolidou no tempo e é uma empresa aí muito relevante na parte, né, de petróleo, custo de extração baixo, mesmo com o petróleo em queda tem reportado recorde de lucros. Então isso aqui é muito bom para a empresa. Fora a política de dividendos da Petrobras, que é muito sólida, ela pretende pagar 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos. E aí perceba que até agora já foi pago 11,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, né? Quando a gente pega aqui, ó, hoje a empresa, tanto para dividendos e para valorização, ela pode ser muito boa. Primeiro que para valorização ela já está cotada ali
abaixo do EV sobre EBITDA, tá? O EV sobre EBITDA da empresa é de 4 e a média dela é ser negociada em 7,37. Somente para que a Petrobras chegue na média de EV sobre EBITDA dela, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Se pegar aqui, ó, o EBITDA projetivo de 200 bilhões e multiplicar pela média do setor, e nós tirarmos a dívida líquida, era para hoje a Petrobras estar valendo no mínimo 1 trilhão de valor de mercado. Sabe quanto que isso aqui dá em apreciação? Basta com que a gente pegue este valor de mercado nominal e divida pelo valor de mercado atual da Petrobras, de 394 bilhões em bolsa. Então a ação precisaria se valorizar 172% para chegar meio que no seu preço justo, tá? O que nominalmente, pegando ali a cotação cheia disso aqui, 1 trilhão de valor de mercado daria aproximadamente uma cotação de R$ 83,32. E colocando aqui o próprio preço justo do Benjamin Graham, ele chega muito próximo deste número, ó. Se eu considerar aqui, né, o preço justo das ações da Petrobras, considerando os múltiplos atuais, temos um preço justo justamente de R$ 83, que dividido pela cotação atual de R$ 29, as ações estão caindo, isso teria um potencial de alta de 187% nas ações da Petrobras. Fora que se o EBITDA continuar gigantesco, ela já tem ali para pagar o mínimo, caso o preço do barril fique acima de $40, ela paga o mínimo para o investidor na faixa de 21 bilhões de reais. Colocando o dólar, dá ali mais ou menos 4 bilhões, né? Se eu multiplico isso aqui por 2, a gente tem 42 bilhões de reais em dividendos. Então, no pior cenário, o Petrobras poderia te pagar 10,6% de yield. E 42 bilhões dividido hoje pela base acionária da Petrobras nos dá um dividendo de 3,25 por ação. Imagina se de fato esse dividendo dobra no longo prazo. Você poderia receber um provento exponencialmente maior, fora, né, a grande valorização que pode acontecer. E detalhe que grande parte desse retorno que aconteceu na Petrobras, de 1.160%, foi oriundo dos dividendos, tá? Muitas pessoas pensam que a ação subiu por 1.000%, mas não foi assim, pessoal. Quando a gente pega aqui, né, numa lupa de longuíssimo prazo, pegando a cotação padrão, perceba que a cotação saiu aqui de 2016 de R$ 4,00 para esta faixa de R$ 31,00. Então, quando eu pego 31 e divido por 4, perceba que a apreciação foi de 675%, pegando lá do fundo de 2015, tá? E aí a empresa gerou o quê? 1.200%. Então perceba que o provento foi ali o grande principal componente de retorno na Petro, tá? Isso aqui foi muito bom. Fora que com essas grandes quedas, você conseguiu reinvestir e conseguiu um retorno substancialmente elevado, considerando ali o passado da empresa, tá? E hoje ela está com números muito confortáveis, né? Dívida líquida controlada, tá tendo um nível de rentabilidade até que interessante, mesmo com o petróleo em queda, acima ali de 12%, pelo menos está acima, né, do custo de capital da empresa. E se aí ela continuar crescendo, ó, vamos utilizar 1 menos payout, o payout médio da empresa fica nessa faixa de 30%, e multiplicar por um ROIC na faixa de 13% na perpetuidade. A empresa pode crescer o seu lucro a uma taxa de 9,1% ao ano. Supondo que ela pague um dividendo médio na faixa de 11%, retorno embutido no preço da ação de 20,1% ao ano. Então olha só o potencial que a Petrobras pode trazer ali para o investidor. E aí, se eu considerar um reinvestimento de provento no longo prazo, você poderia ter ao todo 22% ao ano de retorno, que foi justamente o que a Petrobras entregou para o investidor. 654% de retorno em 10 anos, já considerando ali a inflação do período, a gente tem um retorno total composto na Petrobras, né? Se eu colocar isso aqui tá em 25 anos, vamos colocar isso aqui em 10 anos. Retorno total composto de 22,39% ao ano. Então perceba que é uma rentabilidade bem expressiva que já foi entregue e tem o potencial de ser replicada para os próximos 10 a 15 anos, tá? Perceba que você precisa de fato ter um pensamento de longo prazo. E utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que ele mede a taxa de crescimento com quanto a empresa está valendo. Se eu pegar esse EV sobre EBITDA atual da Petrobras e dividir pela taxa de crescimento média, a gente tem 0,44. Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, é uma clara oportunidade de compra, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação. E aparentemente a Petrobras também, por todos os indicadores de valuation dos grandes investidores do mercado, apresenta aí a assimetria, denotando de que a ação pode estar sim num ponto bem interessante para comprar, dado de que a perspectiva, mesmo que negativa por relação por parte do barril do petróleo, já está precificada. As ações já estão incorporando aí uma grande queda e aparentemente é um bom
ponto de entrada para o investidor de Petro. O último topo aqui da empresa foi nessa faixa de R$ 40, tá? Então olha só que de fato ela teria um potencial de upside bastante expressivo para o investidor que pensa aí em médio e longo prazo. E a grande cereja do bolo aqui na Petrobras é de fato essa margem equatorial, porque a margem equatorial poderia dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, pessoal. Ou seja, o EBITDA dobrar por 2, a demanda ficar crescente, tá? Com custo aqui de produção, custo de extração, lifting cost em baixa cada vez, isso aqui ajuda a empresa a ficar menos dependente do barril do petróleo. Claro, ela vai ser dependente? Vai, mas aí o preço do barril tem que cair mais para ter prejuízo e vai ficando quase inviável, porque se ela for reduzindo esse custo de extração no longo prazo, lá para 2030, 2035 esse custo está em 20, 19 dólares o barril, a probabilidade dela ter prejuízo é muito baixa, tá? Então vai ficando menos arriscado para o investidor. Fora um preço de commodity estável ou até em alta, poderia beneficiar a empresa triplamente aí no médio a longo prazo, tá? E agora, calculando aqui na carteira, qual que será o meu possível retorno, não somente com o Petrobras, tá? Mas com todas as ações aqui compostas na minha carteira. Bom, pessoal, para a gente não demandar tanto tempo neste vídeo, todas as ações que tem aqui nessa carteira estão com uma perspectiva de retorno superior a 20% ao ano. Banco do Brasil, por mais que esteja sofrendo aí com agro neste ano, inadimplência, considerando, né, o preço justo da ação, dividendos e, né, provavelmente ali um crescimento do lucro, ele vai me dar mais de 20% ao ano, considerando o reinvestimento do dividendo. BR Partners vai dar uns 28% ao ano pelos meus cálculos, tá? BB Seguridade de 18% a 19% ao ano, até 20% dependendo do preço. Petrobras, 21% ao ano e Vale também 21% ao ano de retorno. Então vamos supor quanto que essa carteira vai ter para os próximos 5 anos, tá? Para isso, a gente vai utilizar a calculadora de juros compostos do Investidor 10. Pessoal, essa calculadora aqui ela é fenomenal, tá? Ela tecnicamente te dá o futuro. Você vai saber quanto de patrimônio que você vai ter em uma determinada taxa de tempo, tá? E você pode utilizar a rentabilidade que você quiser. Vamos utilizar uma rentabilidade 21% ao ano. Detalhe que na carteira do canal eu consegui uma rentabilidade ainda mais elevada. Eu não conto isso aqui para vocês em todo vídeo, ó, mas eu acompanho pelos Status Invest, pessoal, que eu acho ali, né, um site muito legal para acompanhar crescimento patrimonial. Olha a minha rentabilidade nesses últimos 3 anos investindo, tá? Eu consegui 121% de rentabilidade. O Banco do Brasil foi o principal motor da carteira, porque eu aproveitei as ações do banco naqueles preços de 2022, peguei todo aquele crescimento de lucro, tá? E sempre comprei barato. Sabe quanto que dá 121% de retorno em apenas 3 anos? 3 anos e meio, tá? Que a gente já tem um período um pouquinho mais longo aqui de investimento. Consequentemente, dá uma rentabilidade de 25,43% ao ano. Então vamos supor que eu consiga 25,43% ao ano. Tô sendo um pouco otimista? Tô, mas perceba que não é tão fora da realidade. Hoje, o capital alocado está nessa faixa ali, né, de 157 mil. Aí vamos colocar 5 anos no tempo. Detalhe ali que eu tenho um caixa meio que guardado para poder ali, consequentemente, comprar ações também. Então, né, poderia ali diluir esse caixa, somado aí também a aporte do bolso, né, e tudo mais. Vamos ver aqui quanto que daria isso, né, para os próximos 5 anos investindo, pessoal. Vamos ver quanto que eu teria de patrimônio, supondo os aportes do bolso e mais o reinvestimento ali dos dividendos, tá? Eu teria um patrimônio de R$1 milhão daqui 5 anos. Isso se eu conseguir uma rentabilidade de 25,4% ao ano, tá? Detalhe que se eu aportar um pouco menos, vamos supor que eu aporte aqui uma faixa mais realista de 2, né, R$1.000 por mês ali, 2 mil para ser mais exato, ainda assim um patrimônio de R$708 mil, tá? Então perceba que é um crescimento muito bom. No melhor cenário, 1 milhão, se eu ficar aportando um pouco menos, né, 700 mil, e se eu não aportasse mais nada do bolso, vamos simular, que não é o caso, mas vamos simular todos os cenários possíveis. Consequentemente, eu teria um patrimônio de R$487 mil. Por isso que é muito importante, pessoal, focar no aporte, tá? O aporte, combinado com a rentabilidade, ele vai te trazer uma perspectiva de retorno extremamente elevada. E ali, né, é saudável, pelo menos ali, eu conseguir manter esses aportes no médio e longo prazo, mas aí de fato tem que focar no trabalho, tem que focar no seu crescimento pessoal para que você acelere, porque pense bem, se você aportar mais, tiver dispor, né, de um dinheiro mais elevado no curto prazo, você vai demorar menos tempo. A pessoa que aportar menos, ela vai precisar de mais anos, mais tempo para chegar no objetivo dela. Então, né,
Depois que você chega ali num determinado nível de patrimônio, você pode até aportar menos do bolso, que aí, consequentemente, tá, você vai ter ali, no caso, já um juro composto sobre um capital investido mais elevado. Então, todas as ações da carteira podem trazer um bom retorno, mas aí é que mora a questão. Precisa de paciência e tem que comprar quando ninguém quer. Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Achei bacana o seu vídeo, mas eu não tenho, obviamente, todo esse conhecimento, não acompanho o mercado todo dia, não tenho tempo para isso. Será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia, que traga um potencial de rentabilidade mais elevado, ainda por cima mitigue o nosso risco ao mesmo tempo? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barato do que isso, tá? Detalhe, segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já tem algoritmos que fazem isso para você aí em tempo real. Fora essas mais de 100 ações aqui que você tem acesso, tá? Para estudar em tempo real. E terceiro fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. E você ainda tem também preço teto projetivo. Então olha só que maravilha, tá? O link desta belezura, pessoal, estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual a perspectiva de vocês no longo prazo. Em particular, tenho a empresa na carteira e posso me aproveitar dessas quedas para comprar o papel mais barato. E também tenho focado em outras ações, como a BB Seguridade, Banco do Brasil, BR Partners e as ações da Vale, que é uma posição aqui recente da carteira. BB Seguridade e Vale, né, são meio que recentes aqui no portfólio da carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!